clube fundado por um grupo de operários e na época se chamava Newton Heath, na velha cidade de Manchester. Eles seguiram um padrão na Inglaterra, em que muitos clubes foram criados por operários ou donos de fábricas, com algumas exceções, como o rival City, que foi criado por pessoas de uma igreja católica. Podemos dizer que ambos os clubes vieram do povo de Manchester. Nos anos 90, do século XIX, iniciou com dificuldades financeiras e em 1892 passou a ser uma sociedade limitada, ou seja, um time de futebol que virou uma empresa. Antes de virar empresa, era financiado pela fundação de Lancashire and Yorkshire Railway. Só que a coisa estava feia em 1892 e um cervejeiro chamado John Henry Davis adquiriu o clube junto a 3 outros empresários locais, trocando o nome do clube para Manchester United Football Club. Lá em 1931, um homem chamado James Gibson, que fabricava uniformes, assume o clube, que sofria consequências da Grande Depressão de 29, mantendo o controle até a sua partida 2 décadas depois. Em 58, o açougueiro de Manchester, Louis Edwards, reconstrói o clube após o acidente aéreo em Munique, um dos episódios mais tristes da história do futebol e o mais triste da história do Manchester United. Ele era conhecido como o açougueiro de Manchester porque ele vendia carne. Em 1980, o seu filho Martin Edwards assumiu o controle dos negócios da família, inclusive dos Red Devils. Dos anos 80 até os anos 2000, muitas tentativas de compra do clube foram recusadas. O detalhe é que em 91 o United entrou na Bolsa de Valores de Londres, que nos anos 2000 teve um grande sucesso e os Red Devils aproveitaram. O futebol estava bem encaminhado, bem gerenciado, e em 2003 aconteceu o início do processo de comando das ações do Manchester United, e sob a liderança de Malcolm Glazer, em 2005 a família se tornou sócio majoritária, tomando o controle das ações do clube, e por volta de 2011 estudou entrar na Bolsa de Valores de Hong Kong ou Singapura. Desistiram dos planos e no ano seguinte entrou na Bolsa de Valores de Nova York, e assim o United estreava em Wall Street. Só que os fãs do Manchester United nunca gostaram da família Glazer, porque eles nunca estiveram nem aí para as instalações do clube, para a modernização, e na época tinha um senhor chamado Ferguson que segurava tudo, mas os caras nunca deram suporte à modernização do clube. O United estava sendo sugado. E um outro senhor chamado Malcolm Glazer até que entendia alguma coisinha, mas uma coisinha mínima. Só que ele faleceu em 2014, deixando o controle do United para seus filhos Avram e Joel Glazer. O suprassumo da incompetência é a fusão de Leco com Mustafa Contursi e do Alibi, endinheirados. Entendem bem sobre o ramo imobiliário. Só que de futebol, meu amigo, eles entendem menos do que uma samambaia de plástico. A torcida pressionou até que, no ano de 2022, aos 45 minutos do segundo tempo, depois de tantas pancadas, o United agora tem um novo dono. Quer dizer, o homem não é dono do Manchester United, ele só tem 25% das ações do clube. Só que dentro dessa negociação está o comando total do departamento de futebol, o empresário bilionário Jim Ratcliffe, dono da Ineos, empresa no ramo industrial químico. É ele que comanda hoje o futebol dos Red Devils. E olha, é interessante, porque você sabe quem é Jim Ratcliffe? A coisa começa a ficar boa porque ele é torcedor declarado do Manchester United. E mesmo na época que ele estava interessado no Chelsea, ele já assumia que era torcedor do Manchester. Ele se mostrou até hoje um apaixonado por esportes. A empresa dele tem um departamento que cuida somente disso. Tem uma equipe de ciclismo, comanda um time de futebol francês, o Nice, outros times de futebol aí pelo mundo, que não são tão famosos assim, e é dono de 33,3% das ações da equipe Mercedes de Fórmula 1, dividindo as ações na mesma fatia com Daimler-Benz, é o grupo da Mercedes-Benz, e o Toto Wolff, ou Toto Wolff, mas eu prefiro chamar ele de Totó, porque eu gosto dele, é chefão do Hamilton, e ele mandou muito bem na década passada. Olha o Ratcliffe aí, tomando banho de champanhe do Lewis Hamilton, e uma de suas vitórias. Só que ele já mostrou que vai dar atenção pro United, que quer resgatar o clube, quer botar ele de volta à competição. Dias depois das compras das ações, o próprio Ratcliffe, Dave Brailsford e Jean-Claude Blanc foram conversar com Erik ten Hag pessoalmente. E segundo notícias, Sancho não joga mais pelo United, vai ser negociado provavelmente, vai pegar as malinhas e vai para o Borussia de Dortmund, voltar para lá. Antony pode estar de saída e uma das especulações aponta que pode ser o São Paulo, só que eu não acredito muito nisso. Vamos ver, né? Só que especificamente Sancho, ele saiu por causa de uma quebra de hierarquia em que ele desrespeitou Erik ten Hag. Mas você acha que por isso Erik ten Hag tá tranquilo no cargo? Muito pelo contrário. Primeiro que Erik quer o controle de quem entra e quem sai do time, só que Ratcliffe já apontou que irá fazer mudanças radicais no clube, inclusive no elenco, e ainda mais com as acusações em relação a favorecimentos de jogadores do seu agente
gente que voz pode influenciar a sua permanência no clube. O cara empresário de Højlund e de Amrabat, Ten Hag falou para os repórteres que não é bem assim. Só que até agora o holandês, na minha opinião, mostrou que não tem conhecimento de mercado. Gente, o Onana é um goleiro de uma temporada. Olha o Tottenham, por exemplo. Foi na mesma Itália e contratou o Vicário. Só que trabalhou comigo no Ajax e tudo mais. Então monta um time pro seu churrasco de domingo e contrata direito. Com isso, galera, eu duvido muito que se os resultados continuarem assim, Ten Hag ficará no United. Acredito que o chefão do departamento de futebol vai apostar em outros treinadores. E a minha aposta é o Ruben Amorim, do Sporting. E esse cara não vai ficar só nos 25% das ações. Ele vai pegar aos pouquinhos o clube até virar sócio majoritário. Eu tenho fé que o United está de volta ao jogo. Só que eu quero saber de você, o que você acha que o Manchester United vai aprontar nas próximas temporadas? O que você acha do novo chefão do departamento de futebol? E o que você acha que vai acontecer com o futebol do United? Interage com o canal, não tem vergonha não, comenta, curte, compartilha que é de graça. Valeu, desejo a vocês uma ótima semana, tamo junto.